Oi, pessoal, eu me chamo Gabriela, sou psicóloga e tô aqui no Modo Vozes, o nosso quadro do YouTube e do Spotify da Viner. E hoje eu tô com um convidado super especial, que é o Lui Malcom, e ele vai contar pra gente sobre a experiência enquanto pessoa e psicólogo trans. Então, Lui, tudo contigo, nos conta quem é tu, quem é a pessoa trans e o que significa ser transgênero. Quem é a pessoa trans, onde vivem, do que se alimentam, essa Exatamente. vibe. Então, como eu estava te falando antes, né, Gabi, quando às vezes me chamam para dar uma aula, dar uma palestra sobre isso, eu jogo de volta pro público. O que vocês sabem, quem é uma pessoa trans? Como tá só eu e tu aqui, não vou fazer tu passar por essa tortura, tá? Obrigada. Mas as pessoas, pelo menos essas que me chamam, de modo geral, elas têm uma noção do que é uma pessoa trans, mas às vezes não sabem colocar em palavras. É uma pessoa que não se identifica com o gênero 3 pontinhos, sabe. O que é esse com o gênero que nasceu, com o gênero certo, como os outros veem a pessoa, com o sexo, e daí fica essa confusão. Por que fica essa confusão? Porque a gente não sabe o que é gênero, né. Então já começa com um pepino muito grande, que é como é que a gente fala sobre transgênero, sobre identidade de gênero, sobre, disforia, transtorno, não transtorno, se às vezes a gente, não sabe o que é gênero por si só. Aí, às vezes, quando a gente não sabe que é uma coisa, a gente fica desconfortável, a gente quer simplificar, mas daí a gente cai nos mesmos erros que a gente vem feito historicamente, que a gente não quer fazer, né, pelo menos uma psicologia implicada não quer fazer. Hã, então eu quero que tu e o pessoal de casa, quem esteja ouvindo, pare e pense o que é o gênero, quando é que começou o gênero na sua própria vida, enquanto subjetividade. Hã, a minha ideia é não pegar aqui uma perspectiva histórica, até porque eu não sou a melhor pessoa para fazer isso, eu acho que daí são profissionais, assim, da antropologia, das ciências sociais, da história, vão fazer um trabalho magnífico em relação a isso. Até da neurociência tem um pouco ocupado um pouco disso, né, de explorar o que é o gênero, mas enquanto experiência subjetiva, que é o que pega mais na psicologia, né, hã, será que o gênero tá na nossa experiência desde que a gente nasce? Desde que a gente tem ali uns 3, 4 anos e começa a vir em teoria da mente, a gente começa a entender que os outros têm outras perspectivas, que a experiência do menino é diferente da experiência minha da menina. Hã, na adolescência, quando vem a sexualidade, talvez venha desde quando a gente tá na barriga. Talvez venha desde quando os a pessoa que nos gestou, a pessoa que nos criou, era uma criança e estava lá brincando de boneca, sabe. Pensa na experiência de alguém que tá grávido e a pessoa tá assim: "Ah, o que é um marco, né, quando vai fazer ultrassom e descobre o sexo do bebê". Já começa aí, é o sexo. Mas aí quando nasce a gente chama de gênero. Já fica aí o já fica o questionamento. Por que que um é um e depois é o outro? Então a gente vai lá e a gente identifica o quê quando a gente vê o sexo do bebê? A genitália, né. Então tá o método e tal, a gente vê, tô vendo um é assim ainda ou já tem outros exames mais Eu acho que é assim ainda. né, Fica aí. não é exame de sangue? Sei lá, enfim, tá. Aí, não sei. Aí a Quando gente descobre. quando descobre, a gente vê não, é porque daí quando vê, descobre, não é pela genitália, né, pode ser por hormônios, pode ser por DNA, porque o sexo tem todas essas camadas, né. Uhum, Quando a gente vai falar de intersexo, a gente fala de todas essas camadas, né. uhum. Mas a gente geralmente identifica ali a genitália. "Ah, tem um pinto. Ah, é um menino. Tem uma vulva. Ah, é uma menina". Aí a gente já começa lá, ele estava falando de quando Assim a vida já tá já tá definida, né. definida, mas aí eu estava falando de quando é criança e fica: eu quero ser mãe de menina, porque eu vou amar de qualquer jeito, mas mãe de menina é sempre quis brincar de assim, assado e fazer trancinha no cabelo, ai".
quero ser pai de menino, jogar futebol, mas vou amar de qualquer jeito. Aí tem aquelas pessoas que não estão nem aí, né? Tipo assim, não, eu vou amar qualquer um, tanto faz, mas quando nasce, ai, é um menino. O nome vai ser Eduardo. Ai, o Eduardo, não sei o quê. Aí começa aquela coisa da gente bota a roupinha e já começa a usar alguns artefatos sociais para identificar o gênero da criança, porque se tu não usar esses artefatos, tanto faz. Se não tiver aquela genitália à mostra, até uns 10, 11 anos, não vai fazer nenhuma diferença, porque não tem ainda os caracteres sexuais secundários. Então, até aí a gente tá falando o quê? De manifestações, hã, corporais, ligadas à genitália e, posteriormente, ali na adolescência, a hormônios. Mas uma leitura social que a gente faz disso. Porque se fosse só a genitália, só diria respeito a quem enxerga essa genitália. E não é, porque quando a gente vê um bebê na rua, a gente já procura pistas, né? Qual é o nome, se tá com um lacinho na cabeça. Meu, Deus o livre, tu chamar uma menininha de ele, falar que ele é lindo. Ah, às vezes os pais ficam muito de cara. Então, eu quero que vejam que é uma menina, vou encher de lacinho de fita, vou botar cor de rosa, e daí eu já sei também o quê? Quais são os elogios adequados. Ah, é um menino, ele é forte, é bem grande, que legal, que bonitão. Se é uma menina, ela é delicada. Ai, olha a mãozinha cor de rosa. Né não? Se tu vai falar que, ai, é delicada para um menino, talvez não pegue tão bem. Hã, aí chega ali na tem toda uma socialização com base nisso, a gente pode até para pessoas cisgênero, isso vai fazer muita diferença, né, então já tem toda a subjetividade da mulher, a subjetividade do homem que passa por isso. Em dado momento algumas pessoas começam a se sentir desconfortáveis e externar isso. Bom, que eu não aguento mais viver assim, eu não aguento mais vocês me chamando de menina, eu não sou uma menina, eu sou muito mais parecida com ele do que com ela. Então eu acho que eu sou um menino. Aí a psicologia e a medicina, elas veem o quê? Um sofrimento, elas veem algo desviante e a gente tem a tendência de dizer que isso é uma doença, um problema. Por quê? Porque daí a gente pode consertar, voltar à norma e ufa. Uhum. Passou a minha angústia existencial, Uhum. né. Passou a angústia do profissional de saúde que quer ajudar. Hã, e a psicologia vem muito junto com a medicina aí pra criar esse histórico que é muito danoso à pessoa trans, que é de medicalizar, que é de, fazer disso uma A doença, própria patologização, né. a patologização, que vem trazer isso também do campo moral, trazer isso do campo que já foi religioso, que já foi muitas coisas. E a gente nem precisa entrar nesse detalhe, porque como tu mesmo comentou, outros profissionais, talvez de outras áreas, vão estar mais habilitados para isso, mas eu fiquei pensando no próprio DSM, né, que há Exatamente. pouco tempo atrás ainda colocava pessoas trans como uma certa patologização, né, Sim, foi e é transexualismo, daí depois transtorno de identidade de gênero, agora a exatamente. gente ainda tem ali a disforia de gênero, né. As pessoas ainda acham que para ser trans tem que ter disforia de gênero, e qualquer pessoa pode ter disforia de gênero. Uhum. Pessoas cis fazem, hã, Sim. cirurgias de afirmação de gênero o tempo inteiro. A mulher cis que bota silicone é pra quê? Pra afirmar o gênero dela. O homem cis que faz abdominoplastia e a harmonização facial. Não tem nada mais afirmação é uma intervenção de afirmação de gênero do que essas, harmonizações faciais que, as pessoas estão cada vez mais estereotipicamente o que aquele gênero deveria ser. A mandíbula marcada, o nariz afinado, aí também tem coisas de raça aí nisso também e tal, do estereótipo o estereótipo hã, da beleza, ela vai estar firmada em algumas coisas que são produzidas socialmente através do que é o dominante, né. O que é o bonito é o que é o homem padrão, a mulher padrão, a branquitude, a cisnormatividade. O transgênero ele rompe com isso.
Ele rompe com isso num primeiro momento por essa teórica inversão, né? Então, a partir do momento que tu determina que aquele corpo é masculino porque ele tem um pinto, aí a gente vai chamar isso de sexo designado ao nascer, que daí fica mais fácil. Essa é uma daquelas terminologias que as pessoas não sabem bem o que. Ai, a pessoa não se identifica com o quê? Com o sexo que definiram quando ela nasceu, porque ela nasceu, ela estava na barriga, fizeram um tal desse exame, a ecografia, ou o que quer que seja, e definiram que ia ser um menino ou uma menina. Mas isso não necessariamente é o que realmente é. Porque o que realmente é perpassa pelo social. Eu não sei se ele é só social, se é social e tem alguma coisa cognitiva, que se tem alguma coisa emocional, mas tem o social necessariamente. Porque a concepção de gênero tem. E tem todas as outras variações. Tem a pessoa transbinária, né? Que seria, não, eu sou um homem trans, eu sou uma mulher trans. Aí tem os transmasculino, que vai estar em todo esse espectro, mas não necessariamente vai se encaixar como um homem trans. Transfeminino, pessoas não binárias, que vão estar num guarda-chuva para um termo guarda-chuva para tudo que vai fugir do binário, que seria o masculino e o feminino, e mais muitas outras que vão surgindo. Aí as pessoas dizem, não, mas como é que eu vou saber tudo? Cara, talvez tu não precise saber tudo como psicólogo. Mas sim, tu precisa te informar o máximo possível, e entender o teu paciente naquilo que ele tá falando, porque talvez ele até busque em outras culturas algo que vai traduzir ele melhor. Eu sou uma demi-girl, eu sou um demi-boy, eu vou ser, daí os povos originários muitas vezes têm dois espíritos norte-americanos, daí na Austrália tem uma outra, os povos originários da Austrália têm uma outra nomenclatura, enfim, tem muita coisa. Porque já só não cabe mais, nunca coube nesse sistema e que foi imposto através das leis, através da medicina, através de muitas coisas, através da religião, e agora, através do ativismo, através de muitas outras forças, se rompe e se dá voz. Aulas, cria. Enquanto tu foi falando, né, Luí, realmente é uma aula. Tu disse que não traria aqui questões históricas, mas tu trouxe, né? E isso dá uma boa margem pra gente conseguir pensar onde que a gente tá. Né? Quando a gente fala sobre o atendimento para pessoas trans, porque a gente está falando aqui num contexto da psicoterapia, né? Mas essas pessoas estão em todos os lugares e pode ser numa relação, por exemplo, não necessariamente num contexto clínico. E essas informações que tu está trazendo também vão ser importantes, né? Sim. Mas voltando ali para a questão da psicologia, do atendimento de psicoterapia mesmo, tudo isso que tu tá trazendo são coisas que muitas vezes a gente não vai encontrar, por exemplo, num artigo científico, que a gente não vai encontrar num livro de psicologia, que a gente não vai encontrar lá, né, na abordagem de psicoterapia que o psicólogo usa, né, sei lá, TCC ou coisas do tipo. Mas são informações extremamente importantes pra gente ter quando a gente recebe um paciente na clínica que se considera uma pessoa trans, né, que se identifica como uma pessoa trans. E porque tudo isso que tu tá falando são todos os atravessamentos para essa pessoa chegar até aqui, né? O primeiro passo quando a gente recebe um paciente é a gente entender quem é essa pessoa que tá aqui. Né? Como é que foi? Por isso que todo mundo fala, né? A psicologia fala muito da infância. Sim, porque a gente precisa saber como que essa pessoa chegou até aqui, né? Como que foi a criação, quais são as percepções que essa pessoa tem sobre ela mesma, sobre o mundo, sobre as pessoas ao redor, quais são as crenças. Aí a gente vai entrando, né, em cada abordagem, se a gente for falar de terapia do esquema, quais são os esquemas, o que não foi suprido emocionalmente ao longo do desenvolvimento, para chegar até o dia em que a pessoa contata um psicólogo para fazer psicoterapia. O que acontece quando a gente tá falando de uma pessoa cisgênero ou uma pessoa transgênero, esses atravessamentos, eles vão ter muitas implicações diferentes, né? Porque o que uma pessoa transgênero enfrenta desde a infância, adolescência, em termos de identificação com outras pessoas, né? Uma pessoa cisgênero não passou. Ou passou, mas de uma forma um pouco diferente. Né? Ah, não, tá, eu não sei, eu tô me identificando aqui com o meu grupo social, eu tô me identificando aqui com as músicas que eu gosto de ouvir, com que coisas que eu gosto de fazer, e isso a gente vai afunilando, né? As relações sociais, por exemplo. Isso vai construindo a personalidade. Uma pessoa transgênero tem
essa vivência de uma forma diferente. Uhum, Porque sofre violências, digamos assim, diferentes, uhum, né? De uma sociedade em que não se identifica com quase nada. Né? Eu não vejo pessoas trans na televisão, eu não vejo pessoas trans, não tem na minha família, não uhum. tem na minha turma do colégio. Isso tem mudado bastante. Que Isso, bom. isso é importante falar, porque quando a gente fala tu tá falando de várias coisas diferentes, e a transgeneridade tá aí no meio, a gente tem que pensar em interseccionalidade, né. Porque são muitos fatores diferentes que são determinantes sociais e eles vão se cruzar, eles não vão só se somar. Então existe a pessoa trans de 60 anos, existe a pessoa trans de 6 anos, existe a pessoa trans de 20 e poucos anos, e cada uma delas vai ter uma experiência diferente, só se a gente só cruzar a questão de gênero e, idade, né. Então, só a questão da geração e do país, e do acesso à internet, por exemplo. Então, cara, se eu quando é que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Hã, a gente tinha acesso à internet quando a gente chegava em casa da escola e a gente entrava no MSN, não sei o quê, coisas assim. A gente assistia a TV, que era o que estava disponível ali hã, nos canais, que é muito mais difícil tu colocar uma coisa ali do que tu colocar uma coisa no YouTube e tal. A gente até assistia o YouTube, mas também não era das pessoas que tinham acesso pra fazer esse conteúdo, né, e tudo mais. Agora, uma criança que cresce com o celular o tempo inteiro na mão dele, ele não tá restrito tanto à mídia do Brasil, por exemplo. Se ele tem acesso a esse conteúdo de outros locais, isso é diferente e já começa todo o processo de tanto globalização quanto dessa colonização cultural, né, do imperialismo, vão se misturando, tem pontos positivos, pontos negativos. Uma travesti de que passou pela ditadura militar, ela pode dizer que a pessoa não binária: Que é isso? Tu nem existe, que porcaria é essa? Tu tá enfraquecendo o movimento". Uhum. Não necessariamente ela vai fazer isso, mas, existem muitas diferenças nisso, né. E então o paciente trans que chega pra ti, ele vai ser trans e muitas outras coisas. O que significa que todas essas outras coisas vão estar misturadas com o gênero, Uhum. né, e a experiência que ele vai ter como paciente trans. Perfeito. E tu, Lui, desculpa, tu tem uma experiência tanto enquanto paciente e também como psicólogo, né? Sim. E eu queria ouvir um pouquinho de ti sobre essas duas coisas diferentes, né? Sim. Como tu se sentir confortável para compartilhar. Mas como que foi para ti, como que é para ti a experiência de ser um paciente, Uhum, né, nesse lugar, uhum. e como que é para ti ser o psicólogo, Sim. né? Quando a gente fala, por exemplo, em psicólogo, o que que é importante ter? Que habilidades são importantes ter de acolhimento, de entendimento? Uhum. O que que é necessário ter, até de conhecimento técnico mesmo, né? Como tu Sim. estava comentando das nomenclaturas, olha, que Uhum. pronome tu gostaria de ser chamado, né? Me conta um pouquinho o que que eu posso fazer aqui para que tu se sinta confortável, porque afinal de contas, claro que vai ter todos esses atravessamentos, mas pode ser que essa pessoa não se sinta confortável em mais nenhum lugar, Sim, né, então a terapia pode ser justamente o único espaço no sim, momento, né, e vai fazer também com que busque por outros, mas a sim. priori. Também um pouquinho do que a gente estava falando antes, né, não necessariamente a pessoa chega pra psicoterapia porque é uma pessoa trans, "Ah, qual que é a tua demanda? Sou uma pessoa trans". Aham. Não, né, sei lá, são várias outras demandas, assim Uhum. como qualquer outro paciente chega pra clínica. Sim. Mas quando chega, né, o que atravessamentos que a gente encontra, qual que normalmente é essa demanda, qual que foi a tua demanda, como que foi a tua experiência enquanto paciente Tá. e o que que fez também tu, né, se sentir com o que que faltou, o que que sobrou em relação à tua experiência enquanto paciente? Muitos muito terapeuta de esquemas, o que faltou, o que sobrou. Tá, minha experiência como paciente trans foi horrível, porque eu não encontrei, achei muito difícil encontrar, ainda acho difícil pessoas, tá no nosso código de ética que a gente tem que saber acolher as pessoas trans, mas no nosso,
Na na nossa nossa formação, formação. não tem porcaria nenhuma. Às vezes a gente vai ter um convidado que vai falar um pouco a respeito, mas, cara, isso não é Não é suficiente. nem perto do suficiente. Aí a gente tem a maior parte das pessoas se formando e não sabendo lidar com. Aí é tanta coisa pra gente aprender e complementar essa formação básica, que a gente: "Ah, eu vou deixar isso então para os especialistas", só que assim, Quem isso são os exato. especialistas? Quem são os especialistas? 2, existe uma coisa que é tu se especializar nisso, assim como eu posso, tipo, me especializar em toque, né, mas eu preciso saber o que é toque. Porque eu preciso receber no meu consultório, saber fazer um diagnóstico ali, saber identificar para poder encaminhar para o especialista, porque se eu não identificar, eu vou identificar aquilo como outra coisa, ou eu vou negligenciar aquilo, não Uhum. vou saber passar. Outra coisa é, não necessariamente a demanda é essa, como tu tinha falado. Então, eu tenho pacientes trans que a gente raramente falou sobre transgeneridade, a gente fala sobre isso porque isso perpassa nessa ideia de interseccionalidade, mas a demanda não é essa, a demanda são outras coisas. Mas a pessoa chegou a mim porque eu sou trans, porque eu coloco isso, na minha identidade também de profissional, e a pessoa, bah, então presume-se que essa pessoa trans vai saber como me tratar, como paciente integralmente. Uhum. E também não vai precisar, imagino que em outras experiências já tenha acontecido, ensinar o psicólogo, né, Exatamente, porque isso não é o papel do paciente. Claro que a gente vai perguntar uma coisa ou outra enquanto psicólogo, né, pedir sim, orientação, tipo, como eu comentei, como é que tu gostaria de ser chamado, coisas nesse sentido, mas é responsabilidade do psicólogo, do total. profissional que tá ali atendendo, ir atrás de todas as informações que são necessárias para atender aquele paciente, né. Exatamente. E pode ser que em muitas experiências o paciente tenha sido o professor do psicólogo, É. né, e isso é cansativo. Isso é cansativo e muitas vezes não chega nem a isso, porque isso faz parte do sofrimento. É um professor Ângelo Brandelli ali da PUC, faz muita pesquisa das pessoas trans e o acesso à saúde, de um modo geral, não saúde necessariamente, psicológica, né. E as pessoas trans que têm expectativa de vida muito, abaixo da população geral, eh, não acessam o serviço de saúde, por quê? Por discriminação. Então eu não vou ir no postinho de saúde, porque eu vou chegar lá, hã, e vão me chamar pelo meu nome morto, e daí todo mundo vai olhar, porque me chamou de Mateus e eu tenho, tipo, uma fisionomia de mulher e uns peitão e o cabelo assim, assado, e daí as pessoas vão ficar tipo: "Ah, tá, então agora eu sei que é uma travesti", que eu fico imaginando que tem um pênis no meio das pernas e tudo isso, porra, isso não é uma experiência de alguém que tá indo buscar ajuda porque tá, sei lá, com qualquer outro problema de saúde. Uhum. E eu imagino que o mesmo aconteça na em serviço de saúde mental. Então eu vou buscar psicoterapia, e eu chego lá e com uma demanda qualquer que seja, e a pessoa ficar errando o meu pronome. Aí eu tenho que corrigir, só que às vezes a própria experiência de corrigir, ela é muito desconfortável. Aí eu tenho que explicar para a pessoa, ou eu tenho ou um sofrimento que tem a ver com isso, mas não é só isso, então, um esquema meu que tá ligado com isso, pode ou não estar ligado com isso, mas vamos supor, então esquema de alguma coisa ligada à rejeição, à desconexão com as pessoas, muito forte, porque, poxa, para eu me conectar com as pessoas eu tenho que me vulnerabilizar, para eu me vulnerabilizar eu tenho que abrir quem eu sou, para abrir quem eu sou às vezes eu tenho que sair do armário, porque tá todo mundo presumindo que eu sou alguém que eu não sou. Então por si só a experiência de eu me conectar, que teoricamente é algo muito natural, passa por algo muito antinatural, que é, eu tenho que declarar para todo mundo que e passar por uma violência. A Uhum. experiência de sair do armário, por si só, é uma violência, mesmo quando aquilo é acolhedor, internamente eu tô passando por essa vivência social de rejeição, né. Hã, e quando eu digo que foi muito ruim pra mim, é de encontrar profissionais maravilhosos naquilo que eles fazem, mas por não ter isso como prática da psicologia, como formação, as pessoas não estarem devidamente preparadas. Então, em alguns momentos eu quis explorar a transgeneridade, a questão, sei lá, questão do nome ainda tá em aberto pra mim, então se daqui a pouco vocês não querem procurar assim: "Ai, nossa, adorei Louis Malcolm", não achou? É porque eu mudei de nome. Pode ser nos próximos capítulos. Spoiler. Spoiler.
Mas, então, isso é da experiência trans, mas eu encontro isso nos espaços trans também, né, a gente tem que lembrar, como profissional de saúde, que as coisas terapêuticas não são só a terapia, né. Então, fortalecer a comunidade trans da pessoa é muito importante. Mas, muitas vezes, a pessoa só o profissional, se ele não tá sensibilizado, se ele não estudou sobre aquilo, ele não entende isso, que a própria experiência de ser trans, dependendo, é algo de desconexão. Fiquei pensando aqui nos esquemas e é muito delicado e nem é o nosso objetivo, né. "Ah, pessoas trans têm tais esquemas", não. Sim. Até porque, como a gente vinha conversando antes, você tem pouquíssimas pesquisas, pouquíssimas, Sim. evidências científicas, pessoas que estão de fato se debruçando para estudar sobre isso. Uhum. Então muitas coisas que a gente comenta aqui, tirando fatos, né, históricos e toda a o conhecimento que tu trouxe pra gente, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as experiências que tu tem na clínica, e que Uhum. é um recorte muito pequeno, Sim. tá. Mas talvez seja o único recorte que algumas pessoas vão ter acesso. Uhum. Então, por isso a importância da gente ir explorando, não como uma verdade absoluta, Uhum. mas como algo de: "Olha, é isso que eu tenho percebido, e vamos ir por esse caminho, vamos estudar, vamos explorar", quase que como começando essa Sim. trajetória, né. E aí a gente tocou um pouquinho no assunto da terapia de esquema. E quando a gente fala ali de primeiro domínio, né, que foi o que tu trouxe sobre vínculos seguros, a gente vai ter ali alguns esquemas, abandono, por exemplo, como tu comentou, abandono e estabilidade. Fiquei Uhum. pensando também na própria defectividade, né, Uhum. porque o que que é o esquema de defectividade? É eu sentir que tem um defeito em mim, Uhum. um defeito que eu não sei nem exatamente nomear qual é, mas Uhum. pela forma que as pessoas me olham, pela forma que as pessoas me tratam, Uhum. ou por achar que tem uma coisa em mim que não tá legal, eu não sei o que que é, não consigo, né. E aí, Uhum. bom, se a gente tá falando de uma pessoa transgênero, quando a gente fala de necessidades emocionais que não foram supridas, é desde lá da infância, né, é desde lá de Sim. pequenininho, desde o útero, eu arrisco dizer, né. Então, essas experiências que tu tá colocando, sociais, esses Uhum. atravessamentos sociais de, nasceu menina, né, como a gente nomeia socialmente, então vai usar lacinho rosa, vai usar Uhum. roupinha rosa, vai ser constituída, assim, a subjetividade, né. Sim. E aí isso é uma baita margem para um esquema de defectividade ser formado, É uma né, margem. porque, como a gente comentou, cada experiência vai ser única, mas, bom, a pessoa já está se desenvolvendo, já está crescendo de uma forma que vem muito mais de terceiros, né, porque crianças, obviamente, os pais vão ser os responsáveis ali por vestir, por cuidar, por, né, e muitas vezes os pais colocam as expectativas deles naquela criança, Sim. né. Então eu vou colocar um vestidinho rosa, porque eu tenho a expectativa de ter uma filha, menina, que usa vestidinho, que faz balé e Uhum. que brinca de boneca, então eu vou Sim. dar uma boneca, eu vou matricular no balé. E a criança ali pequenininha, tipo: não sei, né, não sei se eu Aham. gosto, se não gosto, não sei o que que eu faço, não quero, não, é birra, vai, né. Então, o quanto os esquemas, eles já estão sendo formados logo ali, Sim. né. E como tu mesmo, colocou, a questão da conexão com as pessoas vem justamente disso, porque se eu tô numa aula de balé, e eu não me identifico com isso, nem com as pessoas que estão aqui, eu sou a Uhum. única diferente, Sim. né, eu sou a única pessoa diferente aqui. Esquemas de defectividade, esquemas de isolamento Isolamento social. social, Uhum. vários, né. É, eu acho que são hipóteses, né. Eu sou muito contra a gente vir e tirar conclusões, eu acho muito massa a gente tirar hipóteses da clínica, por isso que, né, pesquisadores que clinicam e clínicos que pesquisam, eu acho muito importante. Mas as conclusões eu acho arriscado, porque tem muito viés, o N é muito baixo. Uhum. Mesmo quando a gente pega alguém que, nossa, eu tenho 40 anos de carreira e tudo mais, não importa, teu N é baixo e é enviesado, sabe. Só o fato de ser, hã, algo que passa por classe social e financeiro e tudo mais, mas por isso que a pesquisa é importante. Então, eu acho que tem muito fundamento o que tu tá falando, mas são tantos fatores que vão influenciar nisso, como a gente sabe através da de perspectivas cognitivas, isso vai de como a pessoa enxerga o mundo, Uhum. né. O próprio esquema, tipo, não é porque uma pessoa passou por, uma violência
que ela vai ter um esquema de desconfiança. Uhum. Não necessariamente tem uma correlação aí, Sim. mas não necessariamente, Sim, né. pode ter vários outros cuidadores ali que vão te suprir muito. Exato, tu pode ter, enxergado e vivenciado aquilo de outra forma. O pessoal do NEPT vai falar muito sobre isso, sobre o primeiro relato após, o trauma, né. Uhum. Então, o até ontem eu estava atualizando ali a minha literatura antes de vir para cá, eu joguei no PubMed ali esquemas iniciais adaptativos e transgênero, diversidade de gênero, coisas assim, 2 artigos. Nenhum deles via a prevalência de. Um deles eu não gostei. Não gostei da perspectiva que usaram, achei nada a ver, então, resolvi nem trazer. E o outro trazia, um modelo de mediação, assim, muito legal, de estresse de minoria e desfechos de saúde, e os esquemas como moderação, achei bem legal, bem atual, de 2024. Ou seja, antes disso tem nada. Eu tirei tudo quanto era filtro de revisão, disso, daquilo, nada, 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 nada. Acho que a psicologia social crítica se ocupa muito mais disso do que a gente, e eu acho que a gente tem que ir atrás, sabe. A gente que eu digo, a gente pessoal que busca fazer essa investigação mais empírica, mais de ir atrás de ensaios clínicos ou coisas do gênero, assim, porque não adianta a gente ficar só imaginando e tudo mais, a gente precisa conhecer de fato esse paciente e os pacientes trans, esse é outra discriminação que a gente sofre, é a invisibilização científica. Os dados sobre a terapia hormonal, os dados sobre os efeitos que isso tem, mas os dados também sobre porque a terapia do esquema ela é feita teoricamente para todo mundo, né, mas não é. É um modelo ali, né, meio geral e tal, mas aí a gente tem que começar a estudar isso em diferentes populações. Perfeito, ótimo. Lu, e a gente também já tá chegando no fim, infelizmente, do nosso episódio, né? E realmente muitas coisas que tu trouxe aqui, eu acredito que são novidades para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Por um lado, que bom, que agora já não é mais novidade, que agora já se sabe, mas por outro lado, que pena que isso é novidade, né? Que Sim, pena que isso é tão pouco falado, que esse conhecimento é tão pouco disseminado por aí, né? sim. Então, antes da gente finalizar, eu queria te perguntar se tem mais alguma coisa que tu vê como essencial nesse momento de passar para os nossos ouvintes, talvez caminhos daqui para frente, onde explorar, o que explorar, por onde Sim, começar, profissionais que tu também acompanha, que tu admira o trabalho, que tu vê como fontes ali interessantes de ter como referência, recurso, né? sim. Enfim, como que tu gostaria de finalizar a nossa conversa? Hã, eu acho que eu não sei, são muitos caminhos possíveis, mas eu acho que uma mensagem importante seria sensibilizar o pessoal de que isso pela transgeneridade não ser uma doença, não é algo que, então vai ter um especialista nisso ou naquilo, tipo, vai ter também, porque vão ter sofrimentos específicos disso, mas isso é um parte da identidade dos pacientes de vocês. Então eu acho que a gente tem que estar pra mim, é um dever ético, do profissional se qualificar nisso, e em outros grupos minorizados e tal, e é claro que não é tarefa fácil, não é para minimizar isso, mas também para dar a devida importância de ir atrás, mesmo que tu não queira trabalhar especificamente com essa população. Porque tu tá perdendo público, então é uma questão também de estratégia, mas 2 de criar mais espaços seguros. E o espaço seguro não é só a boa intenção. Às vezes a gente tem uma boa intenção, mas a gente também tá cometendo violência. E para parar de cometer essa violência, a gente tem que se qualificar melhor. E não ficar só lamentando, assim, tipo: mas eu não vi isso na graduação e tal", tipo, bola pra frente, gente, a gente tem que ir atrás. Hã, profissionais, a gente tem muita gente muito boa no Brasil, eu consigo pensar de cabeça aqui, o Anderson que já veio falar aqui contigo, o Ramiro Catelã, e o Ângelo fazem bastante pesquisa, sobre aí eles 2 fizeram uma tradução de uma diretriz da APA,
E é uma diretriz bem completa que tem muitas referências, então dá para, se tu estudar bem a diretriz, tu já tá um passo à frente de muita gente. Mas ainda se tu quer te aprofundar, eles vão ir referenciando muitos estudos base, muitas questões ali que daí tu pode ir abrindo e indo atrás. Eu acho que no momento que tu começa a entrar, dá pra tu vai encontrando caminhos, e esses caminhos eles não são tão, quadrados quanto geralmente é, por ser realmente um caminho que a gente está desbravando. Às vezes não vai ter uma formação específica para, ou tu nem te interessa em, mas é algo que eu acho que a gente tem que trazer mais para perto, mesmo se a gente não tem interesse em trabalhar com questões de, gênero, de diversidade de gênero, mas isso vai ajudar inclusive os pacientes cis, porque a cisgeneridade também afeta as pessoas cis, os padrões de gênero, ajuda a trabalhar tanto com mulheres cis quanto homens cis, e como esse processo de subjetivação através do gênero nos afeta. Perfeito. Lui, muito obrigada. Eu A que gen agradeço imensamente o convite, foi um prazer estar aqui contigo. Não, conta pra todo mundo aí, né, as tuas redes sociais, caso alguém queira entrar em contato, pode ser e-mail, Instagram, como tu se sentir mais confortável. O meu Instagram é psicoluimalcom, e o meu e-mail é lzamalcom, com N no final, @gmail.com. Ficou Perfeito. super à disposição para conversas, debates, etc. Então tá bem, espero que tu possa voltar aqui também em algum outro momento pra gente explorar um pouquinho mais. Vou adorar. Então tá, pessoal, muito obrigada, todo mundo que nos assistiu até aqui. Então é isso, um abraço e até mais.